Oi pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez, vamos falar da disciplina Fundamentos das Técnicas do Exame Projetivo, dos testes 2. Na unidade 1, nós vimos a importância da compreensão das teorias da personalidade. Personalidade é composta por alguns conceitos ligados à formação da nossa subjetividade, de nossas características, de nossos atributos. E cada autor que estuda essa teoria dá um formato à sua teoria. Mas todos os autores, quando constroem esses conceitos, que a gente chama nos instrumentos psicológicos de construtos, construtos são conceitos teóricos diretamente relacionados às variáveis que nós vamos avaliar. Então, se a nossa avaliação é composta de testes de atenção, o construto, que é o conceito teórico a ser mensurado, é a atenção. Se nós vamos utilizar testes de personalidade, o construto relacionado ao instrumento que vamos utilizar é personalidade. Entretanto, quando a gente olha para esses conceitos teóricos, é muito importante, é uma direção inclusive do Conselho de Psicologia, que quando escolhemos um modelo de avaliação, a gente precisa compreender o que o autor que constrói aquele instrumento determina como característica ou construto a ser mensurado por aquele instrumento, Então, falando em avaliação da personalidade na clínica, que hoje é o nosso tema, que é o conceito de projeção aplicado à avaliação da personalidade, nós temos que entender que, e temos mesmo, gente, é um dever, que esse tipo de avaliação com testes projetivos é empregado para o psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico é a avaliação psicológica empregada na clínica para descrever características, para identificar potencialidades e possíveis fraquezas do nosso avaliado, para confirmar as nossas hipóteses de diagnóstico, para confirmar algum sintoma relacionado ao funcionamento daquele paciente. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade quando pensamos em usar medidas para avaliação do comportamento humano, especialmente quando falamos da personalidade. Por mais que os testes, quando avaliados pelo Conselho, exigem critérios de validade e fidedignidade, nós pensamos logo em normatizações, em números, em critérios estatísticos, em curva percentílica, Mas quando se trata de testes de personalidade, nós precisamos, então, compreender os dados psicométricos dos componentes do instrumento. Então, para a população brasileira, foi realizado um estudo de normatização, e estabelecida uma padronização, seja tanto na aplicação quanto na correção do instrumento, mas a interpretação do teste projetivo depende da capacitação do psicólogo. Por quê? É um dos princípios da avaliação, usando testes projetivos expressivos, que a gente siga a normatização do teste, mas que também compreenda de modo subjetivo, a expressão feita pelo nosso paciente durante a execução daquela ferramenta. Então, eu vou conversar aqui com vocês sobre 2 modelos de avaliação da personalidade. É o modelo usado nos testes expressivos e o modelo usado nos testes projetivos. A expressão, é um componente que pode ser avaliado como uma expressão livre do sujeito. Então, o comportamento expressivo, ele vai apresentar a capacidade do sujeito de expressar seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. Então, um teste expressivo também é um teste que tem estímulos variados, inclusive estímulos ambíguos, estímulos livres para serem realizados. Um exemplo desse teste é o teste gráfico. Quando a gente faz desenhos, o que quer se avaliar não é a qualidade do desenho, mas o significado expresso pelo paciente naquela folha de papel. Esse significado vai desde a interpretação da grafia, ou seja, de como o sujeito faz o traçado do seu desenho, até o significado do desenho
para aquele paciente. Né? Então, o teste expressivo, ele se baseia nessa liberdade expressiva, onde o nosso paciente vai falar sobre suas manifestações emocionais, afetivas, né? Seus pensamentos, e pode ser a partir de performance. Então, quando a gente pensa, né, num teatro, e aí nós temos teorias da psicologia que lidam com esse tipo de intervenção, onde o sujeito tem a liberdade de expressar através de performance suas emoções, seus afetos e sentimentos, né? Um teste expressivo também dá essa liberdade para o sujeito. Até trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Então, comportamento expressivo é baseado na compreensão do estilo de resposta. Lembra que todo teste tem uma base normativa, né? Que tem a ver com estudo de validade e fidedignidade, e tem a base interpretativa, que fala com a subjetividade de quem realizou esse teste. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Então, um dos testes que eu trouxe como exemplo é um teste chamado Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister, né? É um teste onde o sujeito precisa produzir uma pirâmide usando cores, diversas cores. Se a gente pensar no significado das cores, né? Eu, pessoa humana, tenho uma preferência, né? Tenho uma preferência por determinadas cores. Por que eu tenho essas preferências? Porque essas cores, para mim, pessoa humana, né, têm um significado. Então, a gente observa o comportamento do nosso paciente quando ele faz a escolha das cores e dá sentido e significado àquelas cores. A forma da pirâmide faz parte desse estudo padronizado, né? Tem formas específicas de completar as pirâmides, mas a escolha da cor conversa com a subjetividade, conversa com as emoções, os afetos expressos pelo meu paciente durante a execução dessa atividade, né? Então, os aspectos relacionados às cores falam bastante sobre a emoção, como o sujeito expressa a emoção. Então, vamos pensar. Uma pessoa, né, que gosta muito de cores mais sóbrias, pode até representar um comportamento de uma pessoa um pouco mais sóbria também na expressão das suas emoções. Uma pessoa que tem preferência por cores mais, vamos chamar assim, de cores mais vibrantes, né, talvez tenham comportamentos mais associados a esse tipo, né, de escolha de cor, porque a cor representa a emoção. Há muitos estudos sobre as cores, a influência das cores nas emoções, né? Um exemplo que eu costumo dar nas aulas é, quando a gente acorda pela manhã, algumas pessoas olham para o céu e dizem, o céu está ensolarado, que dia bonito. Outras pessoas olham para o céu e dizem, o céu está ensolarado, que dia chato, né? Por quê? Porque a cor, as cores, a luz, o reflexo da luz solar produz uma interpretação sobre a cor e essa cor sobre as emoções expressas pela pessoa, né? O nosso cérebro tem uma capacidade de processar algumas informações e acontecem de modo inconsciente, às vezes a gente não consegue explicar. E é por isso que é função do psicólogo que utiliza o teste projetivo dar sentido àquilo que é simbólico na expressão afetiva do nosso paciente, tá? Então, esse teste é um dos exemplos. Um outro teste que eu trouxe para conversar com vocês aqui, que em geral as pessoas têm muita curiosidade, né? É o conhecido teste palográfico. É aquele teste que algumas pessoas realizam no Detran, onde a gente tem que ficar fazendo traços assim, ó, na vertical e em bastante quantidade, né? Esse teste é um teste expressivo e ele fala de um comportamento do paciente durante a execução que é chamado de comportamento adaptativo e expressivo. Como o sujeito se adapta a determinadas situações da vida, né? Então ele vai expressar numa folha de papel realizando traços, tá? Ai, mas quantos traços eu preciso fazer? Quantos traços for significativo para a minha expressão das emoções, expressão da minha personalidade, para que eu projete ali naquela execução daquela atividade, né, as minhas emoções.
Nossa, é complexo, né, gente? É complexo mesmo. E é por isso que o psicólogo precisa, primeiro, estudar, conhecer, compreender como é que se faz uma avaliação psicológica no contexto da clínica, para compreender essas expressões afetivas, emocionais, motivacionais do seu paciente, né? O teste palográfico também, ele fala de uma projeção de emoções, né? O autor do teste fez um estudo com várias pessoas. Esse teste foi desenvolvido na década de 70, então nós já temos aí mais de 40 anos de história desse instrumento aqui no Brasil e 40 anos da investigação de validade científica dessa ferramenta, né? Então é importante que o psicólogo se prepare para fazer essas interpretações. Já a projeção é um comportamento, né? Comportamento expressivo, comportamento projetivo, são comportamentos, formas de expressão, tá? De emoções e sentimentos. Mas o termo projeção, ele não expressa apenas comportamento, não expressa apenas afetos e sentimentos. Quero retomar com vocês a teoria da personalidade, né, da psicanálise, que é baseada nos estudos do Freud, lá em 1889. Ele descreve o funcionamento de algumas instâncias dentro do nosso cérebro, né, que ele chama de inconsciente. A instância do id, que fala de uma expressão mais primitiva do sujeito, né, a instância do ego, que fala de uma percepção mais consciente do sujeito relacionada à realidade, a instância do superego, né? E o superego tem uma concepção ligada a valores, a princípios de identificação, né? Com regras e normas. Bom, quando a gente entra em conflito, de acordo com essa teoria, gera angústia, né? Quando a gente entra em conflito. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito ligada, né, a expressão dos meus instintos. E quando não me é permitido expressar esses instintos, eu vou entrar em conflito. Esse conflito gera uma angústia. Posso, não posso, eu quero, devo, não devo. Então, há necessidades, há motivações, há desejos, há interesses, né? Quando eu entro em conflito e gera essa angústia, algumas pessoas podem ter um rompimento com a realidade, né? Uma situação que gera tanta angústia que a pessoa perde esse contato com a realidade do consciente, né? Do superego. Então essa pessoa pode viver estados não conscientes, né? Que não é a expressão do inconsciente, é um estado de fuga da realidade, né? Onde a gente vive situações de alucinações, né? Que podem levar ao estado psicótico, um surto, por exemplo, né? Então, para evitar esses estados extremos de angústia, né? O Freud delimitou dentro da sua teoria a teoria dos mecanismos de defesa. Então, quando há conflito e há angústia, nós inconscientemente utilizamos os nossos mecanismos de defesa. Um dos mecanismos de defesa muito conhecido, e fica até fácil da gente entender, é a regressão, né? A regressão é a criança evoluiu, vamos pensar aqui uma criança que usa chupeta e ela deixou de usar chupeta. E aí os pais dizem assim, nossa, né, já evoluiu, já é uma criança mais consciente, responsável, deixou de usar a chupeta, e aí nasce um irmãozinho. Quando nasce um irmãozinho, gera um conflito para essa criança, ela não sabe como lidar com essa angústia. O que ela faz? Ela volta a usar a chupeta. Aí os pais dizem assim, essa criança regrediu, né? Ela regrediu, regressão é um mecanismo de defesa para lidar com a angústia, de acordo com Freud. Existem 12 mecanismos de defesa e a projeção é um deles. Então, o conceito de projeção usado nos testes projetivos é baseado no conceito que advém da psicanálise, que é chamado de projeção. Então, projeção na psicologia é um mecanismo de defesa contra as ameaças, né, da nossa angústia, que nos levam a projetar, como se fosse um filme mesmo, né? Projetar nos outros ou em coisas
emoções, afetos, sentimentos que geram esse conflito. E geralmente é uma projeção negativa, de acordo com a teoria do Freud. Já a projeção utilizada nos testes, né, fala de uma expressão de emoções e afetos simbolicamente gerando, né, uma interpretação para os estímulos que os testes projetam, tá? Então, esse termo é usado para a avaliação da clínica no psicodiagnóstico, na interpretação desses afetos e emoções do paciente. Então, essa expressão peculiar do sujeito, de como ele dá, né, significado aos estímulos, nós compreendemos como projeção, tá? A projeção é avaliada por meio dessa atribuição de qualidades, a atribuição de sentido a um estímulo que é ambíguo. Aí eu trouxe também alguns exemplos para vocês, tá? O teste HTP. O teste HTP, traduzido para o Brasil, é o teste da casa, árvore e pessoa. Então, o nosso paciente vai fazer um desenho de uma casa, um desenho de uma árvore e um desenho de uma pessoa, tá? O teste HTP, ele tem componentes expressivos, é um teste gráfico. Um sujeito tem uma folha em branco e ele vai fazer um desenho. O que importa na expressão gráfica não é a qualidade do desenho, a qualidade no sentido de ser desenhista, mas o que o sujeito expressa através do desenho. Essa expressão é chamada de projeção, tá? Então, há evidências relacionadas à validade da projeção? Sim, claro que há. Né? Há muitos estudos científicos que dizem assim, a gente pode de fato compreender a expressão e a projeção através do significado dado pelo paciente. Então, o teste projetivo não tem um crivo de correção. Ele tem uma interpretação que depende de quanto o psicólogo está preparado para fazer a interpretação, tá? Então, no teste HTP, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, esse estímulo dado é uma folha em branco e a gente entrega um lápis, o desenho é feito a lápis. Então, nós vamos analisar a pressão que o sujeito coloca naquele papel, né? A gente vai analisar o tipo de traçado que ele faz, o tamanho do desenho. E isso está na amostra de normatização e padronização do teste. Mas o que não está nessa amostra? Está o seguinte, quando eu pergunto para o sujeito, né? Essa casa é de quem? É subjetivo, ele pode dizer que pode ser de qualquer pessoa, né? Quem mora nessa casa? Esse sentido, esse significado dado ao desenho é projeção. Quando ele expressa uma emoção, quando ele dá sentido àquele desenho, ele está projetando suas emoções e afetos naquele desenho. E é por isso que um teste projetivo precisa ser analisado com base na preparação clínica do psicólogo. O psicólogo precisa estar preparado para fazer esse tipo de análise. Não é simplesmente pegar o manual, pegar a folha e pedir para o sujeito realizar um teste. Eu preciso ter uma compreensão sobre a subjetividade humana, sobre a dinâmica de funcionamento daquele paciente para interpretar de modo contextualizado as informações apresentadas no teste e as informações que eu já coletei do meu paciente. Porque o sentido dado àquele desenho é único e exclusivo daquela pessoa, porque está falando apenas da subjetividade daquele sujeito, daquele paciente, naquele momento em que ele está vivendo e que pode ter várias contingências relacionadas ao ambiente que estão levando ele a dar significado àquele desenho, que em outro momento da vida poderia ser diferente. Então, por isso, a subjetividade humana precisa ser compreendida quando eu falo do uso do teste projetivo. Um outro teste que eu trouxe aqui de exemplo para vocês é o teste de apercepção temática, tá? Que pode ser na versão tanto adulta quanto versão infantil. A gente vai conhecer esse teste na nossa aula presencial. Esse teste, ao contrário do teste dos desenhos, ele já vem com uma figura. E aí o sujeito precisa dar significado àquela figura. Então,
Então ele já traz um estímulo e o sujeito vai, né, dar significado àquele estímulo. Um estímulo que ele nunca viu, um estímulo que não tem a ver com a rotina desse paciente e ele precisa dar significado. Então, naquele momento, ele vai ter que trazer processos cognitivos, perceptivos, para gerar, né, um tipo de interpretação. E algumas vezes as pessoas lidam, né, com esses estímulos ambíguos do teste de apercepção temática de modo defensivo. Há algumas figuras que são figuras, vamos chamar assim, de figuras mais sombrias, né, nesse instrumento, e que a pessoa precisa falar um pouco mais sobre essa interpretação, né, sobre seu pensamento, suas emoções. E aí o autor do teste de apercepção temática, é o Murray. O Murray desenvolveu uma teoria chamada personologia, que é uma das teorias da personalidade. A personologia do teste TAT ou CAT, no caso da aplicação em crianças, ela está relacionada à reinterpretação. Então, eu já possuo uma interpretação do mundo, né? Então, eu vou dar uma reinterpretação para as figuras que eu recebi e que preciso dar, né, um novo conceito. Então, essa projeção no conceito da personologia é compreendida como deslocamento. Eu desloco uma percepção que eu já tenho sobre o mundo para dar sentido e significado àquele estímulo ambíguo que eu estou recebendo, tá? A personologia, que é a teoria da personalidade do Murray no teste de apercepção temática, ela é composta de percepção, né? Falei aqui sobre novos significados e também sobre necessidades. O Murray diz que as nossas necessidades, elas geram novas percepções. Faz sentido isso, né, gente? A gente só percebe o mundo com base nas nossas necessidades. Então, quando você interpreta o teste de apercepção temática, dando sentido aos estímulos apresentados, a gente vai usar tanto as nossas necessidades para dar percepção ou novas percepções aos estímulos recebidos. E o último exemplo que eu trouxe para vocês é do teste de Rorschach. O teste de Rorschach ficou bastante conhecido, ele passou na TV, né? Porque ele é usado por alguns peritos da área penal, inclusive psicólogos que trabalham com a área criminológica, né? Usam o teste de Rorschach e é o teste das manchas de tinta. Esse teste, ele apresenta um estímulo completamente ambíguo, vago, mas ele tem uma lógica dentro do seu desenvolvimento. O autor, que é o Hermann Rorschach, por isso o nome teste de Rorschach, ele era psiquiatra e ele trabalhava em hospital psiquiátrico e gostava de pinturas. E ele então usa o estímulo das pinturas para produzir as pranchas de manchas de tinta, né? E ele começa a perguntar para os seus pacientes, né, o que eles estão vendo naquelas manchas de tinta que ele produziu. E os pacientes vão dando alguns significados a isso, né? Então, mais uma vez, é um processo perceptivo que, através do estímulo ambíguo, traz aí uma concepção sobre si, sobre a projeção das emoções, sobre a projeção dos afetos, né? E o Rorschach fala que a gente usa nesses perceptos, esse é o nome, né? As nossas percepções são chamadas de perceptos. A compreensão de um simbolismo. Simbolicamente, algumas figuras trazem representações, como figuras de autoridade, né? Porque esse estudo foi feito na amostra brasileira e algumas figuras foram reinterpretadas por vários pacientes com o mesmo sentido. Então, simbolicamente, o teste de Rorschach nos fala que, para a nossa população, há figuras que são sempre vistas em determinadas manchas de tinta. Então, o autor também fez um estudo normativo, de validade e precisão, mas a interpretação das figuras é dada à luz da projeção, né? Projeção de emoções, projeção de sentimentos, e que envolve aí a atenção, a tomada de decisão e a análise lógica do desempenho do sujeito. Então, eu pego uma mancha de tinta e digo que naquela mancha de tinta eu estou vendo um formato de alguma coisa, e isso envolve um processo cognitivo de tomada de decisão, né? E envolve as minhas percepções. Porém, o significado
daquela interpretação fala sobre as emoções, afetos projetados naquela figura, tá? Então, sobre os testes projetivos, os tipos de testes são vários, a gente precisa consultar o sistema de avaliação de testes do Conselho Federal de Psicologia, né? Para ver aquele teste que melhor se adapta à minha necessidade, ao meu teste de hipóteses, à identificação de sinais e sintomas dentro do meu processo avaliativo na clínica. Então, Rorschach, HTP, pirâmides, são todos testes utilizados de modo individual para avaliação clínica, tá? Não faço a aplicação desses instrumentos de modo coletivo. Por quê? Porque há variáveis importantes a serem analisadas durante a execução do teste, como, por exemplo, o tempo de execução. O tempo de execução para alguns testes fala sobre o quanto foi mobilizada uma emoção positiva ou emoção negativa durante a realização daquela avaliação, a realização daquele teste, tá? Agora, o que é importante, né, já finalizando, né, essa nossa aula, a gente compreender. Enquanto psicólogos, nós preparamos toda uma competência profissional durante a formação e também uma competência ética, competência técnica e competência pessoal, que é o meu autodesenvolvimento para compreender a subjetividade humana. Então, no contexto da clínica, no contexto da realização do psicodiagnóstico e uso de testes projetivos, é bastante importante ao psicólogo essa compreensão da subjetividade, né? O enfoque clínico, ele está muito voltado à compreensão do indivíduo, do sujeito biopsicossocial, contextualizado dentro da sua própria história. Então, o teste projetivo, ele vai ser empregado para compreender a dinâmica do funcionamento do seu paciente. Então, para compreender essa dinâmica, é tão importante a sua formação, o desenvolvimento da sua capacidade de fazer essa leitura da subjetividade humana. Então, as técnicas projetivas estão garantidas até pelo Conselho Federal de Psicologia como técnicas confiáveis, mas o que precisa ser mais confiável nesse processo é a capacidade, a competência do psicólogo de fazer a leitura sobre o funcionamento da personalidade daquele paciente. Lembrando que a personalidade, né, ela é única, ela é singular e depende do psicólogo a compreensão desses. Bom, então quando a gente pensa na utilização dos testes projetivos, é importante que a gente observe as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, né? Mas também entenda que é importante o psicólogo se capacitar pessoal, técnica e eticamente para usar essas ferramentas, pois a gente está falando da subjetividade humana. Então, um teste é utilizado para descrever algumas características do indivíduo. Então, o nosso paciente é muito mais do que uma característica. É importante essa compreensão dinâmica e global do funcionamento do paciente. E é por isso que o teste é usado de modo individual na compreensão clínica do funcionamento do nosso paciente, daquele indivíduo que está ali buscando o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento, né? E nós, enquanto psicólogos, técnicos e peritos em determinadas ferramentas, precisamos nos capacitar para compreender o funcionamento dinâmico, global e da subjetividade humana. Pessoal, então era isso, espero que a gente se encontre nas aulas presenciais para conhecer um pouco mais dos testes projetivos. Até a próxima!